Então vamos lá. Esse é mais um podcast Sai da Média. E esse é um podcast que é o seguinte: se você está assistindo ou ouvindo esse podcast, é porque deu merda. É uma emergência que está acontecendo. Você sabe qual é a emergência, Paty? Não, pior que se eu soubesse, eu até diria, porque a galera deve estar... Cara, emergência, o que foi que aconteceu? Não mas sabemos. Se ele tá indo ao ar, é uma emergência. Você já viu aqueles negocinhos de televisão que o cara fala assim, se eu morrer, abra esta carta, se eu morrer, assista esse vídeo. Maria, mas... Né? Não é isso, né? Não é isso, não. Eu espero que a gente esteja vivo, não, né? Não, espero não, já vou dizer que não é, Estamos vivos, né? Estamos vivos, né? Vivinho da Silva. Vivinho da Silva. O fato é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre um provérbio chinês. E esse provérbio chinês, ele literalmente mudou a minha forma de ver a vida. Eu descobri esse provérbio chinês quando meu pai estava no CTI. E com base no meu pai no CTI, eu descobri esse provérbio. A gente vai bater um papo sobre esse provérbio, porque ele fez uma baita diferença na minha vida. Esse é um provérbio chinês ou esse é um princípio tolteca? Então, vamos lá. Vamos começar assim, ó. Eu sou Jerônimo Temel, essa é Paty Araújo, esse é um podcast Sai da Média, e nesse podcast não é um lugar que você leva tapinha nas costas, ninguém cresce, parceiro, de tapinha nas costas. Você quer ser fora da média? Então você tem que começar a se apaixonar por voadora nas costas, que é isso que faz você ir pra frente, faz você sair do lugar. E a gente literalmente, já vamos falar disso tudo aí, de filosofia tolteca, de provérbio chinês e do que. Acontece o seguinte, a gente aqui, dentro da nossa lógica, a gente grava podcast semanalmente, toda terça-feira. Ao menos na terça-feira que esse podcast foi gravado. E a gente deixa um podcast de emergência. Por quê? Porque às vezes eu tô dando um treinamento. Qual é a emergência que está acontecendo? Eu posso estar dando um treinamento, um WA, e não conseguimos gravar o podcast. Né? A Paty pode estar dando uma mentoria, uma consultoria que ela dá para um cliente e ela não conseguiu gravar o podcast. Pode ter tido uma viagem, alguma coisa que aconteceu. Pode estar de férias com as crianças, a gente pode estar, sei lá, onde. Onde que a gente pode estar agora, Paty? Nas Bahamas? Nas Bahamas, ou talvez em Nova York, que você ama, ou em Nova York, você ama andar pelas ruas de Nova York. Em Cancún, a Fábio vai dizer, tá de sacanagem, tá, emergência, vocês estão na Bahamas, é emergência. É porque a gente não sabe o que tá acontecendo. É porque a gente já tá sonhando, né, Fábio? Se você tá assistindo, o fato é o seguinte. Se é pra sonhar, não vou sonhar com pesadelo, vou sonhar com coisa boa. Eu preparei um bolão. Bolão do quê? Um bolão. O bolão é o seguinte... Qual podcast... Assim, ó, a gente tá gravando esse podcast entre o 98 e o 99. A gente tá gravando este podcast de emergência entre o 98 e o 99. Você acha que ele é que número que ele foi ao ar? Que ele vai ao ar? Ah, entendi. Peraí, eu acho que ele vai ao ar no podcast 108. Sério? É. Então foi emergência, foi muito rápida, foi né? Curta, né? Foi curta. Ó, o primeiro número na minha cabeça é o 112. Eu vou postar 112. No 112. Bom, eu vou também no que eu falei, 108. Ô, Paty, mas eu espero que seja usado no 135. E se esse for o podcast 1018? Ó, já pensou? E a gente já tiver velhinho? Caraca. Já pensou? Você pensou Voltamos do passado? Nossa, no podcast 1000 e pouco não existe mais podcast. É a nova tecnologia, será? É outra coisa. Mas se for, pode acontecer, pô. Pode acontecer. Quantos dentes você acha que você ainda tem nesse podcast, na vida real, Paty? Cara, os Five, bicho, os Five, tô pensando nos Five. Já vai ter Five que já partiu, já tá assistindo a gente lá de cima, né? Será? Já bateu as bolas. Pô, você não quer morrer, mas tá matando os Five, Paty, é isso? Você não quer morrer, mas tá matando os Five. Esse a gente não sabe, né, Five? Então você já entendeu. Gravamos entre o 98 e o 99, gravamos em março de 2022 e talvez esteja entrando no ar em 2047. 2047. Talvez as máquinas já dominem a humanidade e esse podcast entrou no ar. Espero que não. Como é que era aquele negócio que você falava? Isso é uma emergência. Não, isso não é não é aquele negócio que eu falava. Isso é uma pessoa que eu conheci em Brasília. E ela foi trabalhar no primeiro plantão dela, no pronto, sou médica, foi trabalhar no primeiro plantão dela, e ela tá lá trabalhando daqui a pouco, na emergência de um plantão, daqui a pouco ela ouve assim, atenção, o nome dela é Márcia. Márcia, era isso mesmo. Atenção, doutora Márcia. Aí ela pensou, será que sou eu? Atenção, doutora Márcia, compareça à emergência. A ambulância lhe aguarda. Ela falou, sou eu, né? Sou eu mesmo, né? Então ficou na Márcia, ela falou, Márcia, será que sou eu, né? Então esse podcast é uma emergência. É uma emergência. Compareça, Five. Então vamos lá, a gente não sabe. Five, fala aqui nos comentários pra gente, será que a gente acertou? Ô, Five, se você tá assistindo aqui esse podcast nesse exato momento, enche o direct de Jerônimo e o meu lá, dizendo o que tá acontecendo com a emergência, De qual rede social? Do Instagram, né? Ué, mas será que ainda tem? Será que ainda tem Instagram?
Pois é, será que ainda tem daqui a 40 anos, né? Não é que a gente tivesse podcast? Mas se eu acertar no bolão e foi 108, pergunta você olhasse, lá, o que vocês estão fazendo? O que aconteceu? E aí? Ô, Paty, se a gente tiver esse podcast... Paty ainda tem dente? Se esse podcast estiver entrando no ar, Hashtag Paty ainda terá dente. Tcharam! Se você estiver assistindo esse podcast, ele tiver entrado no ar, porque a gente não conseguiu gravar o podcast, você estiver com 78 anos, e você olhar pra trás e se ver nesse podcast, o que você vai pensar sobre você? Como é que vai ter? Quando você olhar assim, caraca, a Paty de 45 anos, o que você teria pra dizer pra você? Nossa, se eu tivesse 70... Parece meio pergunta de todo mundo faz, né? Se você pudesse voltar num tempo. Mas imagina, você tem 70 anos falando... entrou no ar o podcast que a gente gravou com 45. De emergência. O que você diria pra você aos 45, Paty? Nossa. A Paty de 78, super madura ainda, mais madura do que hoje. Dizer, olha, cara, ela era incrível. Mas você diria o que pra você? É tudo isso que eu tenho pra dizer pra você? Humildade. Ela era incrível. Humildade. Ela era incrível. Eu te diria, eu aos 80, né? Que você com 78, eu estava aos 80. Pô, Paty, você já foi mais humilde, hein? Vamos falar do tema do podcast hoje? Porque tem tema, né? Não é só aqui falar do futuro, né? Não é só uma emergência. Claro que tem um tema relevante aqui pra assim, sua evolução, Five. Eu vou trazer um princípio da comunidade no comando. Eu acho legal explicar até o que é um princípio. Legal, né? vamos explicar o que é um princípio. Cara, princípio é uma das coisas... Eu quero que você explique, mas só vou, né? É uma das coisas que você trouxe pra nossa vida. Foi você que trouxe pra nossa vida, né? E é muito... Faz uma baita diferença, assim. É muito gostoso você ter um princípio. Porque decisão cansa, né? Mais do que gostoso, cansa. né? É prático, gera resultado. Decisão é uma coisa difícil. E quando você tem um princípio, isso torna a sua decisão muito mais fácil. Não, e cansa, Paty, foi muito legal você trazer isso, né? A decisão cansa e ela cansa neurocientificamente falando. Eu vou só dar um pause aqui, uma parênteses aqui, que a minha cabeça tá bugada. Eu vou ter que desbugar minha cabeça. É parênteses, mas é pra ficar pro Five ouvir, tá, time? Não é pra editar e cortar, não. A minha cabeça tá bugada, porque quando eu falo assim, esse é um princípio da comunidade no comando, aí vem na minha cabeça, será que ainda tem comunidade no comando? Você tá lá em 40 anos pra frente, será né? que isso já virou uma coisa muito maior do que a comunidade? Eu acho que não, porque a comunidade no comando foi feita pra permanecer. Seremos 100 mil, né? Essa é a minha visão da comunidade no comando. Seremos 100 mil. Cara, com quantas pessoas acho que essa é a melhor estão pergunta. nesse momento na comunidade Mas essa brincadeira que a gente fez no começo bugou minha cabeça, porque eu já não sei mais se o que a gente vai falar aqui ainda vai fazer sentido. Jerônimo Temel, volta pro Por passado. exemplo, quando a gente fala assim, a gente tem 2 filhos, João e Carol. Pô, outro dia a Claritia me ligou, mandou uma mensagem, falou assim, tive um sonho bem vívido que vocês estavam tendo uma menininha. E aí você sonhou com uma menininha. Na mesma noite, sem saber que a Claritia tinha me dito isso. Será que já são 3? Será que a gente tem mais do que 2? Rapaz, não vou conseguir fazer podcast não, tô bugado. Então tá bom, Five, a gente traz esse tema. Esse foi o podcast de emergência. Não, vamos fazer. Peraí, o Papi vai embora. Jerônimo, ele está há 40 anos aqui da frente. Eu tô bugado. Logo a gente não consegue fazer um tema de agora. Mas uma coisa eu tenho certeza, o dia que esse podcast estiver ido ao ar, se eu estiver vivo, você estiver vivo, eu vou continuar te amando, loucamente. Oh, baby, eu também. Duvido. Eu também. Duvido. Que duvido? Eu só vou ficando mais chato, você vai me amar loucamente, mas vai... Inclusive, já vou puxar aqui. Comentários, por favor, cadê o barulhinho? Será que ainda existe esse barulhinho quando esse podcast... Para de dizer se ainda existe, eu tô bugado, Paty, peraí. Comentários do Five. Então vamos. Eu trouxe um comentário aqui. Voltou agora, tá, Paty? Voltamos. Eu não vou mais falar se é do futuro. Estamos no presente, mas não importa, tá bom. Mas eu queria registrar uma coisa. Eu não estou tirando onda. Eu estou realmente bugado, né? Eu já não sei mais o que é, o que não é. Isso é uma verdade. Vai ser legal porque a gente vai poder ver nos comentários o que ainda existe, o que ainda não existe. Isso já não existe mais. Vocês já estão com 2 filhos a mais. Voltou. Voltou. Estamos agora. No presente. Então vamos. Eu vou fazer de novo o barulhinho, você fala comentários do Five e aí seguiu. Tá bom. Será que o Five já vai ser 6? Eu não estou tirando onda. Comentários do Five. Ou 6. Vou abrir com o comentário do Braulio. Vai. O Braulio, ele é um Five, que ele tá aqui no podcast, presente aqui no podcast, e ele é amigo do meu irmão, Rafa. Sério? Ele é super amigo, aí dia Braulio. Ele descobriu que, nossa, cara, então a Paty é tua irmã, caraca, Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E aí a gente até troquei umas mensagens lá com o Braulio, e ele falou assim, ele tava me falando
coisas que... Então, esse foi um comentário que ele não fez lá embaixo, ele fez diretamente pra mim. Uau! E falou, cara, eu adoro... Ele é de Recife também, como ele. Falou, eu adoro quando tu fala coisa de Recife. E quando tu chama Jerônimo de meu lindo. De meu lindo. De meu lindo. Então, comentário do Five. Muito legal, Braulio. Abraço pra você. Rafa Cunha, obrigado. Abraço pra você. Olha só, Rafichos, cunhadão. Cunhadinho, na verdade, que ele é bem mais jovem, mas é o Cunha. Olha que engraçado, né, Paty? A Paty, pra quem não sabe, a Paty pega sotaque. Renova o sotaque, né? Por telegrama, né? Se ela lê um telegrama que veio do Nordeste, ela reativa o... Até a gente fala, nossa, a mamãe tá falando muito de sotaque, eu renovo o sotaque inteiro. Ela acaba de falar com o pai dela, com o sogrão Semildo no telefone, e quando volta, virou pernambucana raiz de novo. Volta, e eu amo quando ela fica, adoro. De vez em quando eu mando ela pra passar umas renovações lá no... Adoro sotaque lá em da minha Recife. terra. O que mais? Tem mais comentário do Five? Tem, pô. Tem aqui, ó. Esse aqui foi um comentário do podcast Não Imite os Gurus da Internet. Cara, até hoje vai entrando uns comentários muito legais, né? Foi muito bom esse podcast. Qual foi o número? Você lembra ou não? Não. Beleza. 90 e alguma coisa. 90 e alguma coisa. Procura aí. Não imite os gurus da internet. Podcast muito importante pra você assistir. Acho que foi o 97 ou 96, Não tá? imite os gurus da internet. Procura pelo título. E aí a Marisa Davi falou... A gente falou do verde, né? Se falar igual, tem que falar verde. Ela falou assim, cara, esse negócio do verde é muito verdade. Tem que falar 3 vezes o nome. É muito real, cara. Rapaz, então isso é real mesmo, né? Ele falou, minha filha toda hora faz isso, mas eu não cumpro a regra. Não, aqui em casa, bicho, tem que cumprir a regra. Se você não sabe o que é a história do verde, vai lá no podcast pra assistir. Não siga seus gurus. E a Luana, pra terminar, falou assim, cara, como que eu vou saber quem que eu sou na fila do pão sem influência dos meus gurus? Ah, então. Ela deixou essa pergunta. Isso é bem interessante a gente comentar aqui, né? A gente falou, não imite o seu guru. Agora, não imitar não quer dizer não se inspirar. Então, veja, você é você. E você pode melhorar a sua versão. Deixa eu contar uma rápida história aqui, que o cara queria aprender... história verídica. O cara começou-se a esquiar. Ninguém sabia muito bem esquiar. E aí, o que o cara fez? Tinha gente que descia a ladeira bem, a montanha bem, esquiando. Tinha gente que descia caindo. Tinha uns que iam mais rápido, tinha outros que iam mais devagar. O cara desceu por baixo da montanha e ele ficou olhando assim, deixa eu ver quem que tá descendo. Aí ele via, nossa, aquele cara desce mais rápido. Aquele também. O que eles têm em comum? Ah, ele dobra o joelho um pouco. Ah, ele coloca os cotovelos atrás aqui. E assim foi nascendo uma técnica. E aí foi nascendo uma técnica, que o nome disso em programação neurolinguística é modelagem. Então ele passou a modelar o que as pessoas que davam certo faziam bem. Então modelar não é imitar. Modelar é deixa eu ver o que ele faz. Pô, cara, eu admiro... vamos dar um exemplo, né? Eu admiro, as pessoas estão mandando muita mensagem pra gente. Eu admiro a família do Jerônimo, da Paty, João e Carol. Eles têm muito amor entre eles, companheirismo, estão presentes. Jerônimo é um cara que, pô, tem todos os resultados que ele tem, mas é um pai presente, um marido presente. Admiro. Então eu vou modelar. Eu não vou imitar o Jerônimo, eu vou modelar, né? E aí modelar não é imitar. Modelar, fala, cara, eu acho isso muito legal. O que você acha legal na nossa família? Eu acho legal que vocês tenham a tradição do hambúrguer todo sábado, da pizza todo domingo. Eu posso fazer... Isso inspira, né? Isso inspira, claro. E a pessoa quer fazer também. Claro, com certeza absoluta. Então, modelar não é imitar. O que a gente fala de imitar, e a gente trouxe exemplo lá atrás, né? Ah, o cara da internet disse que acordar às 5 da manhã é o que vai fazer você ter sucesso. Bicho, pra mim não foi. Eu acordar às 5 da manhã pra mim me deixava arrastando ao longo do... Acordei vários dias às 5 da manhã e me arrastava. Agora, 6 horas pra mim é perfeito. Durmo às 10, acordo às 6, tô inteirão. Ou seja, não é pegar e usar aquilo de uma maneira absoluta, né? Isso. Tipo, cara, o único esporte que existe, vou falar uma besteira aqui, né? O único esporte que existe é o esqui na neve. Não é, né? Se você não consegue ficar em pé no esqui, você vai conseguir fazer esporte de uma outra maneira. Vai praticar esporte da mente, vai praticar xadrez. O fato é isso. Então, o que acontece na prática é isso. Aí você falou pra mim assim, meu lindo pra agradar o Braulio aí, ó. Você falou pra mim assim, meu lindo, fala sobre princípio. O que acontece é assim, né? Você disse, porque decidir cansa. E muito. E neurocientificamente cansa mesmo, né? Então é como se você todo dia de manhã, você dorme, o teu cérebro continua trabalhando, não sei se você sabe disso, o seu cérebro não para de trabalhar à noite, ao contrário, né? Existem algumas teorias até que ele trabalha mais enquanto você está dormindo, reorganizando a memória, limpando o que não serve, do que quando você está acordado. É uma teoria, né? O fato é, ele continua trabalhando. E quando você acorda, você está, em tese,
Você teve uma boa noite de sono, dormiu o que você precisa, acordou na hora que é adequada para você, não que o guru mandou você acordar, e aí você acorda renovado. Quando você acorda renovado, é como se você tivesse um depósito de decisões na tua cabeça, um banco de decisões novinho. E aí o que acontece ao longo do dia? Você vai tomando decisões e elas vão acabando. Vai gastando. Gastando. Então, a neurociência demonstra que ao longo do dia você vai tomando piores decisões. Tem vários experimentos nesse sentido. Tem o experimento dos juízes que foram medindo as decisões. Conforme vai chegando mais tarde, as decisões vão ficando piores. Tem um outro experimento que diz que os homens traem mais à tarde, às 4h30 da tarde. Né? Ai, meu Deus. Faço ou não faço, faço ou não faço. Ficar mais Talvez para a mulher fosse igual, mas eu tô falando de homem porque é pesquisa. Eu tenho que honrar o que a pesquisa fez, né? Então os homens às 4h30 da tarde traem mais do que de manhã. Talvez porque as decisões foram ficando piores ao longo do dia. Porque é óbvio que trair é a pior decisão que ele pode tomar, né? Então, desfazer uma família ou desonrar o casamento dele, né? É a pior decisão que ele pode tomar. E aí, dentro desse caso, o que acontece? Ele vai tomando piores decisões. É por isso que você talvez já tenha visto, Paty, você sabe disso, eu tô falando que tinha visto você, mas fala pro Five. Talvez você, Five, já tenha visto que algumas pessoas, assim como eu, tomam a decisão de não ter muito tipo de roupa. Então, eu tenho camiseta preta ou branca. Então, isso faz o quê? Que eu não preciso tomar uma decisão de que roupa eu vou vestir de manhã. Cara, já aconteceu comigo algumas vezes de manhã, e você já presenciou isso, né? De manhã, indo trabalhar e tal, e você vai... Bota uma roupa, e você faz... Nossa, não ficou boa. Essa blusa com essa calça, não sei o quê, você vai e troca. E eu não é uma coisa que eu não neutralizaria esse tipo de decisão. Então, ainda gasto decisão com isso, né? Mesmo tendo não tantas roupas, mas eu gasto decisão com isso ainda. E aí eu botava uma, não dava certo, trocava o sapato, aí você fala, não, então é a calça... Rapaz, daqui a pouco a minha melhor energia já foi naquilo. Você gastou todinha naquelas decisões. E aí você já entra no carro meio um pouco de mau humor, já meio cansado, acabou. Aí as suas decisões... autoconsumiu numa besteira. E as suas decisões tendem a ser pior ao longo do dia. Então, por isso que algumas pessoas de alta performance fora da média, né? Por isso que o podcast sai da média. Sai da média porque a média... Desculpa te falar, a média ser média é ser a maioria. Ser a maioria, ser mediano é algo que não é bom. O que é ser mediano? Como é que tá o seu café? Ele não tá bom, mas também não tá ruim. Então ele é mediano, medíocre. Mediano e medíocre são sinônimos. Então ele é medíocre. Então, se você não quer ter uma vida medíocre, mediana, média, igual a todo mundo, você precisa fazer coisas fora da média para ter resultados fora da média. Pessoas fora da média, elas tomam algumas decisões, Paty. Primeira delas que pessoas fora da média tomam é decidir a roupa à noite. Por quê? Porque decidir a roupa, bicho, você vai gastar suas melhores decisões para escolher a roupa? Escolhe à noite. Já gastou tua decisão toda? Escolhe à noite para não gastar sua roupa pela manhã. Ou faz como eu faço. Gastar roupa não gastar a decisão, Não gastar a decisão, gastar roupa vai gastar porque vai usar. Eu espero que use roupa, né? Pessoas que fazem tomam esse tipo de atitude. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, que depois virou Meta, né? Hoje eu já não sei mais o que é, porque eu não sei quando esse podcast ainda lá, né? Então, E eu acho que ele inspirou várias pessoas. Várias pessoas, inclusive eu. Pessoas que usam, inclusive você. Não fui eu que inspirei o Mark Zuckerberg, foi o Mark Zuckerberg que me inspirou. Eu vejo muitas pessoas usando essa técnica. Então, Mark Zuckerberg, por exemplo, se você observar, se você jogar o nome dele na internet, você vai ver que 90% das roupas dele, como é que ele tá? De calça jeans, tênis e uma camiseta da mesma cor. Até corte de cabelo também, ele não muda. Corte de cabelo não muda. Então, esse é um ponto. Quem também fez isso foi o Barack Obama. É um cara que eu admiro muito, foi presidente dos Estados Unidos. Né? O Barack Obama, Michelle Obama, né? Michelle Obama você também admira muito. Que casal. Né? Olhando de fora, pelo menos, que casal. E aí, o Barack Obama, ele tinha uma pessoa só para decidir a roupa que ele ia vestir. Então, todo dia, ele já tinha roupa decidida que ele ia vestir por um profissional. Porque presidente, bicho, imagina, começa o dia... Nada que é simples ou fácil vai cair pro Obama decidir. Não vai... Só vai ser... Por quê? Porque tem todo um escopo de pessoas capacitadas para decidir. Se chegou no nível Obama, nível presidente, é porque uma decisão de um outro nível precisa ser tomada por ele. E aí ele vai ter gastado as melhores dele escolhendo a gravata que ele vai usar de manhã? Ele gasta o banquinho de decisão dele se brincar nas 2 primeiras reuniões do dia. Jerônimo, mas eu não sou presidente da República, sim, mas seja lá o que você for,
para você chegar a ser fora da média, você precisa tomar decisões fora da média. Tony Robbins fala que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. E é mesmo. Né? A gente está aqui exatamente agora, gravando esse podcast, número whatever, seja ele qual for, né? Em Orlando, na Flórida, na nossa casa em Orlando, na Flórida. Nossos filhos estão na escola, né? Daqui a pouco eles chegam, a gente vai ficar com eles. E tudo isso é fruto de um monte de decisão para a gente chegar nesse momento da nossa vida, né? Então, a sua vida hoje ela é fruto das decisões que você tomou. Então, pensa comigo na lógica. Se as suas decisões são piores, o lugar que você está hoje é pior. Se as suas decisões são melhores, o lugar que você está hoje é melhor, porque a sua decisão define o seu destino. E aí eu vou fazer uma coisa que você sempre faz. Você faz assim, mas Jerônimo, então esse podcast, você pergunta pra você mesmo, você responde, você é tão bom nisso, né? Esse podcast é sobre decisão? Não. Mas a gente tá falando de decisão porque você vai trazer um princípio, né? Que é a comunidade no comando. Ela é regida por princípios. Eu tenho 21 princípios que, na verdade, não criei, né? Alguns eu criei, mas a grande maioria eu retirei de todos os estudos que eu fiz ao longo da minha vida de desenvolvimento pessoal. Hoje eu tô com 40... Na gravação desse vídeo, eu tô com 47 anos, vou fazer 48 agora. E desde que eu comecei a estudar Direito, o primeiro livro que eu comprei na faculdade de Direito foi de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Eu e Marcelão, cara, saudade de você, irmão, um abraço pra você, Marcelo Menezes. Eu e o Marcelão, a gente ia pra livraria, pra Saraiva, no Rio Sul, no Rio de Janeiro. Ele ia... no meu mundo, ele ia para a esquerda, no fundão, que eram os livros de direito, e eu ia para a direita, onde era desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Já desde aquela época. Desde a faculdade. Ele comprando os livros de direito dele, de sindicalismo, que ele adorava estudar sobre isso, né? Direito do trabalho, que até hoje ele trabalha com isso, e eu ia para o empreendedorismo. Então eu estudo desenvolvimento pessoal, autoajuda, empreendedorismo, desde que eu fazia a faculdade de direito, que era a minha paixão, né? Então nesse caminho eu fui reunindo 21 princípios que guiam a minha vida. Mas, Jerônimo, o que tem a ver princípio com decisão? A gente vai entender agora. Quem vai estar eu vou mostrar pro YouTube, quem está ouvindo em Spotify, eu vou descrever para você. Imagina que isso aqui, ó, tô desenhando um monte de bolinha num papel, umas 20 bolinhas no papel. Imagina que tudo isso aqui, você que está no YouTube, tudo isso aqui são decisões que você tem que tomar ao longo do dia. Se você, a cada decisão dessa, né, que você toma ao longo do dia, você tem que parar para pensar sobre ela, você se cansa. E você vai tomando decisões piores. Então, o que é um princípio? Um princípio é uma forma de pensar, de agir, de raciocinar, que guia as suas decisões. Então, você, ao invés de ter que tomar 20 decisões ao longo do dia, você aplica um princípio que guia essas 20 decisões. Então, é muito mais fácil. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem um princípio, que também é da comunidade no comando. Se falou... faça. Isso é um princípio. Se falou, faça. Carol então, usa pra caramba esse daí, Carol, né? nossa filha, né? Se falou, faça. João, se falou, faça. O João, ele de vez em quando dá mais rateada nesse princípio. Aí o João fala... combinou de ir na piscina com a Carol. Carol adora piscina. Aí chegou lá na hora, tá frio. Aí o João, se falou, faça. Aí a Carol fala pro João, se falou, faça. Aí ele resmunga e vai. Mas é um princípio, né? Então, a gente vai trazer hoje aqui um princípio que faz parte dos 21 princípios da comunidade no comando, que eu guio essas pessoas através de princípios. E esse princípio, ele é um princípio baseado num provérbio chinês. Mas você sabe... não um princípio tolteca. Esse não. Mas você sabe ou talvez seja. Você sabe por que... Sabe qual é a minha teoria do provérbio chinês? Ninguém sabe de onde vem e diz que é provérbio chinês. Ninguém sabe a fonte. Quando você não sabe a fonte, fala que é provérbio chinês. Eu já ouvi falarem isso aí, que provérbio chinês... tipo, cara, ninguém achou provérbio chinês. Eu, inclusive, tenho uma teoria. Que é um princípio. Se não achar a fonte, é um provérbio chinês. Olha aí como ficou fácil. É isso, o princípio. Não sabe o que é, fala que é provérbio chinês. Eu, inclusive, tenho uma expectativa de futuro para minha vida, né? Um dia, essa minha vida material vai se encerrar e eu espero que algumas frases minhas perpetuem. Alguns pensamentos, alguns princípios. Várias, né? Mas algumas minhas eu espero que perpetuem. E eu espero verdadeiramente que um dia não saibam quem falou isso e vire um provérbio chinês. Eu tenho o sonho de que um dia uma frase... Por exemplo, eu amo a ideia, porque não é que eu amo
presta atenção, a vida não é... Tem algumas que eu sou apaixonado de pensamentos meus. O primeiro deles é, não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar. Então, isso é muito forte, né? Não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar, bicho. Né? Então, aqui em casa, a gente não cria provérbios, princípios para escrever na parede. A gente vive os princípios, para depois ele virar um princípio. Né? Mas um que eu amo, que é um conceito que muda a vida de muitas pessoas, é ação cura, inação adoece. Água em movimento é bonita, água parada apodrece. Né? Então, água em movimento é rio, é mar, é movimento. Água parada, ela apodrece. Né? Eu já estou imaginando aqui na internet do futuro alguém jogando lá. Ação cura, inação adoece. Provérbio chinês. Então aí, quem sabe o dia não vira um provérbio chinês. Quem sabe você já até virou, não né? É? Porque não é? estamos no futuro. Mas não vamos abrir essa caixinha, não. Pra que eu fiz isso? Patrícia Araújo. Continue. Então, eu trouxe aqui um provérbio chinês. Então, se alguém escreveu esse provérbio chinês, me desculpe, mas eu não achei a fonte, pesquisei. Que se tornou um princípio na comunidade no comando. E na nossa vida. Primeiro se tornou na nossa vida, e depois na comunidade no comando. O princípio é, espere o melhor, se prepare. Ele é muito mais complexo, profundo do que pode parecer à primeira vista. Mas eu vou começar dizendo ele tudo. Eu confesso, Paty, que eu fiquei na dúvida se a gente ia explorando... São 3 partes esse provérbio chinês, esse princípio. Eu fiquei na dúvida se a gente explorava cada parte de uma vez ou os 3 de uma única vez. E eu decidi falar tudo de uma vez para a gente explorar um por um. Né? Ele é mais profundo do que parece. Então, se você por um acaso fala assim, peguei o princípio e foi embora, você vai perder a melhor parte. A melhor parte não é saber qual é o princípio. A melhor parte é você entender o princípio e aplicar ele na tua vida. Que alguém já falar depois que falar o princípio. Se até aqui você está curtindo esse podcast, então curta literalmente. Porque o que é curtir literalmente? Aperta no botão de curtir no YouTube, ou se você está no Spotify ou qualquer plataforma de podcast, dá 5 estrelas. Por quê? Por que fazer isso? Porque é uma ação, né? É uma ação, se você gostou. Ação cura e nação adoece. Deixa a gente saber e o YouTube sabe que você gostou também disso daí, leva para mais pessoas. O título desse podcast é Sai da Média. A média, a grande maioria não faz ação nenhuma. A gente tem, 10 mil views num vídeo do YouTube. Dos 10 mil views tem 1000 a média reclama, interações. Na verdade. A média reclama. Né? Algo bom, e não age. Não age no ou bom age no caminho e contrário. Age muito no ruim, né? O que não quer dizer que reclamar... no ruim. Não quer dizer que reclamar é ser a média, né? Mas é que nesse cenário específico, né, a ação é fundamental. Inclusive, Jerônimo, eu posso agir para descurtir porque eu não tô curtindo? Claro que pode, boa. Só age. Agora, o que eu fico triste é olhar... um sonho que eu tenho, não é sonho, deixa eu ser impecável com a minha palavra. Um desejo incrível que eu tenho é que nosso canal, por ser fora da média, das pessoas que estão buscando ser fora da média, tem um nível de interação, curtida ou descurtida, maior que a média do mercado. A média é 10%, a gente tinha que ter 20%, 30%, curtida ou descurtida. Esse é um sinal de que, cara, os Five são realmente fora da média. Cara. Então age, bicho, curte ou descurte, mas dá a tua opinião, não fica passivo assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast. Né? Então, se você está aí ouvindo em algum lugar, dá os 5 estrelas, ou dá a curtida, dá o joinha, seja qual for o tipo de interação que tem aí no seu. Então, o princípio é, espere o melhor, se prepare para o pior, aceite o que vier. Então, olha que interessante, Paty. Espere o melhor. Isso surgiu quando meu pai estava no CTI. Espere o melhor, se prepare para o pior, aceite o que vier. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que a primeira etapa... Eu tenho um projeto para fazer. Eu tenho uma entrevista de emprego. Eu quero viver de coach. Eu quero montar um produto digital. Eu quero virar empresário, empreendedor. Eu quero curar uma doença. Eu fiz um exame, estou indo buscar o resultado. Qual é a primeira etapa? Esperar o melhor. Espera o melhor, cara. Por quê? Porque eu lembro que uma vez, uma pessoa que eu tenho um carinho na minha vida virou para mim e falou assim... cara, eu tava sofrendo porque eu tinha que ir ao dentista. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, por que você tá sofrendo? Porque eu vou ao dentista na sexta-feira. Você já tá sentado na cadeira do dentista? Não! Então, só sofre quando sentar na merda da cadeira do dentista. Quando você espera o pior, você aumenta o sofrimento, né? O sofrimento passa a existir a partir daquele momento pra frente. E pior, 95% ou mais do que você acha que pode acontecer, nunca sequer chega a acontecer. Alguém disse uma frase... Mas o sofrimento aconteceu. Aconteceu. Porque você esperava que seria o pior. Perfeito. Então você já teve. O sofrimento que você teve medo de ter, você já teve. Perfeito, Paty. Então, olha que interessante. Né? Alguém disse...
a maior parte dos sofrimentos da nossa vida foram por algo que nunca sequer chegou a acontecer. Muito verdade. Quem disse isso? Não sei. Provérbio chinês. Eu não sei quem disse isso. Na dúvida, provérbio chinês. Eu não sei quem disse isso. Mas é uma frase real. Né? Já foi atribuída, se eu não me engano, a Einstein, mas a internet gosta de atribuir a provérbio chinês e a Einstein. E a Einstein também tem, né? Isso aí, Einstein também recebe muita frase aí que nunca disse. Ele deve estar do lado de lá assim falando, bicho, eu não falei isso não, tô lembrando disso não. Minha memória é igual da Paty, né? Não consigo lembrar do que eu falei isso não. Então o primeiro passo, qual é? Espere o melhor. Pra quê? Pra que você não tenha que sofrer ao longo do período. Essa frase, ela é muito boa. E vê só, a gente não está dizendo aqui para você ser poliana, né? Vou fazer uma cirurgia, vai dar nada, vai dar tudo certo. Não, é esperar o melhor, cara. Não, sim, eu fiz uma cirurgia recente, eu sabia, eu até brincava com a Paty, falava assim, Paty, daqui uns dias eu vou estar eu aqui, ó, andando devagarinho para me recuperar para 15 centímetros de corte na minha barriga. Então, toda cirurgia na barriga, você demora um pouquinho, né? Abdômen ali e tal, mas, né? Tudo você mexe a barriga, né? Daqui a pouco eu vou estar andando devagarinho aqui, mas espero o melhor, que vai dar certo a cirurgia, que vai... Jerônimo, isso é a coisa mais fácil do mundo? Não. Né? A gente não é a coisa mais fácil esperar o melhor. Quem tem medo de avião? Né? Tem 10 mil aviões voando ao mesmo tempo, todos os dias, todas as horas, mas você acredita que o teu talvez vai cair. Para a preocupação que a pessoa tem é o exercício mais difícil, né? Espere o melhor, né? Agora eu queria falar sobre os pessimistas nesse no espere o melhor, né? Você sabe qual é a maior mentira que o pessimista conta para ele próprio? Não. Que ele é realista. Já viu que o pessimista fala, não, eu não sou pessimista. É verdade. Eu sou realista. O maior pessimismo que um pessimista tem é acreditar que ele é realista. Né? Eu fico imaginando, então, imagina quando ele estiver agindo de forma pessimista. Né? Então aqui, ó, espere o melhor. O que você ganha esperando o melhor? Várias coisas. Vamos falar o que o cara ganha esperando o melhor? Olha o que ele ganha esperando o melhor. Primeiro, você já disse, não sofre por antecipação. Sofrer por algo que ele sequer sabe, nem por antecipação e também... de forma desnecessária, muitas vezes. Você falou melhor do que eu, Paty. Não é por antecipação. Ele não sofre desnecessariamente. Por antecipação já é ruim. Desnecessariamente nem se fala. E a maioria das vezes vai ser desnecessário. E eu falo de carteirinha. Eu tenho um desafio com saúde. E não sofre de maneira prolongada também. Né? E se for para sofrer, sofre ali na cadeira do dentista, né? Sentado na cadeira. E não a semana inteira, né? Eu tenho um desafio com a saúde. Sempre tive, né? A Paty sabe disso, né? Eu tenho que usar todas as técnicas para mim mesmo. Então, quando eu tenho o resultado de um exame, às vezes eu fico 5 dias esperando o resultado, tendo que batalhar para esperar o melhor, porque se eu me distrair, eu espero o pior. Eu falo, será que eu tenho um negócio? Será que tem alguma coisa? Então, e até hoje, graças a Deus, tirando pequenas, né? Tirando um problema de cirurgia que eu tive que fazer, mas boba, né? Um negócio aqui, um negócio ali. Como padrão, eu sofri 5 dias por uma doença que eu nunca tive. Né? Então, espere o melhor, verdadeiramente espere o melhor. Como é que foi meu pai no CTI? Né? Meu pai estava no CTI. Ele entrou no CTI, foi numa segunda ou terça-feira. E todo domingo a gente estuda aqui em casa, a gente faz, ou na gravação desse podcast, a gente faz o evangelho, a gente estuda o evangelho no domingo. E meus pais fazem oração na casa deles. E naquela semana, o meu pai estava internado no CTI. E eu decidi esperar o melhor. Eu falei, domingo que vem agora, meu pai vai estar em casa fazendo o evangelho. E todo dia, domingo, meu pai vai estar em casa fazendo o evangelho. Domingo, meu pai vai estar em casa fazendo o evangelho. Domingo, meu pai vai estar em casa fazendo o evangelho. Isso faz o que comigo? Me faz me sentir bem. Então a primeira coisa é o quê? Eu tiro o sofrimento que nunca existiria ou o sofrimento por antecipação. Cara, nossa... Eu lembrei de uma história incrível também sobre isso. Mas, desculpa. Não, pode falar. Fui sequestrada aqui pela minha lembrança, conta cara. A história, uai. Eu não lembro quem que me falou, mas foi uma história real também, né? Uma mãe que estava com uma filha internada na UTI, era bebê, tinha nascido, era recém-nascida e estava na UTI. Ao invés de vir para casa com a mãe, estava na UTI lá nos dias. E aí a mãe ficava lá, mas também chegou a hora de sair do hospital, ir para casa e ia todos os dias ver a bebê. E ela estava cheio de brinquedinhos, tudo que ela ganhou, né, para bebê. Todo mundo que sem poder brincar, iria visitar, né, e tudo mais, roupinha e tudo mais, tava tudo embrulhado. E aí ela tava assim, sabe aquilo, tipo,
Ela tava num sofrimento tão grande. E a bebê estava entre a vida e a morte. Tava tão grande que ela dizia assim, eu não sei se eu desembrulho, não sei. E comentou isso com a médica. Com medo de desembrulhar e a filha falecer e nunca ter brincado. Aí a médica disse assim, não, você vai pra casa, você vai abrir todos os presentes, você vai arrumar o quarto da sua filha. Pra receber ela. Olha, que lindo isso que a médica Fiquei fez. até arrepiado. Haja como se já fosse que já é, né? Que já é. Essa história é da Helena. Da Helena, né? Da neta da tia Z, né? Então, eu lembro, claro, a Paty assim, ó, qual o nome dos 7 anões? Ela sabe. Eu sei, eu ocupei a minha memória com isso. Com isso. Então, dentro dessa lógica, Paty, é isso, espere o melhor, vá pra casa, arrume as coisas. Agora, vamos pra segunda etapa? Se prepare pro pior. Não é pra ser bobinho, só espera o melhor, vai dar tudo certo. Se prepare pro pior. Agora, o se prepare pro pior tem um catch aqui, tem um trick, tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha aqui no Se Prepare para o Pior. Qual que é a pegadinha do Se Prepare para o Pior? O Se Prepare para o Pior, você tem que entender que você tem que ter um equilíbrio no Se Preparar para o Pior. O que é ter um equilíbrio no Se Preparar para o Pior? Então, por exemplo, né, a Paty literalmente, porém, eventualmente, tem muito medo de voar. A Paty fez um voo uma vez voltando... A Paty estava 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, a Paty morava em New Jersey, que é do lado de Nova York. Ela via fumaça do ataque. E ela voltou dos Estados Unidos para o Brasil logo depois do ataque. E ela pegou um voo que teve muita turbulência. Né? A gente nem se conhecia nessa época, mas eu conheço a história. Errei a história? Tô certinho? Não, é isso mesmo. E aí a Paty acabou que nessa jornada ela acabou adquirindo um pouco de medo de voar. Né? E às vezes a Paty precisa se preparar para o pior. Ela entra no avião esperando que ela chegue do lado de lá. A gente se despede, às vezes a gente voa separado. Fala, tá bom, Melinda, bom voo, te falamos em breve. Né? E ela espera o melhor, que o voo aterrize. Mas às vezes ela precisa se preparar para o pior para ter paz. Né? É verdade. O que você pensa nessas horas? Cara, eu penso que eu não... Como é que eu me preparo emocionalmente quando isso acontece? Que isso já melhorou bastante, graças a Deus. Já me afastei bastante desse momento, mas foi um período que eu tinha muito medo e foi um período longo, de anos, né? Mas eu fazia todas as viagens, não deixava de viajar, mas eu pensava assim, cara, pode acontecer. Eu não sou melhor do que ninguém. Né? Então pode acontecer. Se de vez em quando o avião cai, pode cair comigo. E eu não sou melhor do que ninguém, então o pior só pode me resta acontecer, o avião vai cair e eu vou morrer. Aceitar. Só me resta então, aceitar. Às vezes, o que eu quero te explicar aqui, Fábio, às vezes você precisa pensar então, o pior. Eu confrontava o pior cenário. Você precisa pensar o pior. Inclusive, isso aqui, embora atribuído a um provérbio chinês, esse se prepare para o pior, ele é totalmente estoicismo. Né? Os estoicos, ele tradicionalmente se preparava para o pior, porque o que viesse, qualquer coisa acima do pior, é óbvio que a filosofia estoica, eu gosto, você sabe, inclusive, que eu tenho estudado estoicismo profundamente. Incrível, né? É incrível. E algumas vezes ele era um pouco pessimista, pessimista, mas era um jeito de ver a vida. Se eu espero o melhor, qualquer coisa que vier depois daquilo vai ser bom. E se o pior acontecer, eu já estava preparado para aquilo. Então, se prepare para o pior, para algumas pessoas, é como a Paty. Fala, cara, o pior que pode acontecer é eu morrer. Né? Para outras pessoas, por exemplo, no meu caso, com meu pai ficar internado, eu falei, o pior cenário é porque ele vai o quê? Vai estar ainda no CTI. No caso do meu pai, eu me preparei para o pior. Como ele tem um cara que tem uma cardiopatia severa, né? Eu falei, pior cenário, meu pai vai morrer. Mas tá com 77 anos, eu não quero que ele morra agora. Tem muita vida pela frente, mas se ele morrer, eu vou ser grato a Deus por todo o tempo que nós passamos juntos. Então, eu me preparei para o pior. Né? Só que qual é o cuidado aqui de se preparar para o pior? É que não é uma preparação literal. Né? Não é sair tomando milhares de ações, né? Isso. E às vezes até é. Por exemplo, a primeira vez que eu e a Paty fizemos uma viagem internacional com as crianças ficando em casa, o que eu e você fizemos? Você lembra? A gente fez uma carta. Uma carta de intenções, com quem que a gente gostaria que João e Carol ficassem. Cara, é exatamente isso. A gente não tá viajando porque a gente sabe que vai morrer, senão a gente não viajava, né? Óbvio, né? Você não. Entra no avião, o avião passagem vai cair, aérea em promoção, ó. Essa companhia tá em promoção, tá quanto a passagem? R$10. Por que dá 10 reais? Não, porque esse avião vai cair. Aí então a gente tá fazendo baratinho. Então não existe, a gente esperava, é claro, o melhor. Mas se prepara. Cara, nossos filhos são pequenos. A gente tava indo pra Las Vegas, não foi? Acho que foi Las Vegas. Acho que foi Las Vegas. E aí foi a primeira vez que a gente foi passar uns, 7 dias fora de casa. João e Carol pequenininhos, uns, 2 anos e meio, 3, 4 no máximo, assim, eram pequenininhos, né? E a gente deixou a carta porque nossos filhos tinham que estar com alguém que a gente confiasse caso acontecesse uma coisa pior. É tipo um carro. Um carro, só para você dirigir, você tem que tirar a carteira de motorista.
Então você se prepara, você aprende pra você estar pronta, apta pra você lidar com o trânsito e você dirigir com segurança. Espero melhor. Você espera o melhor. Mas, bicho, o carro tem airbag. Porque se o pior acontecer, Paty, excelente. você vai ter alguma coisa que... Se prepare pro pior, né? Te prepara, bota o cinto de segurança e tem um carro com airbag, né? Muito legal, Paty. Gostei, muito boa. Assim. Aliás, cara, a Paty, pra quem vive perto dela, e eu vivo há 17 anos na gravação do vídeo, quando ele tá indo ao ar, talvez já estejamos juntas 45, né? A Paty, ela cara, cada metáfora da Paty, fala, caraca, que a gente às vezes passa lá, vem a Paty com as metáforas. Perfeito, Paty. Se a gente não se preparasse pro pior, carro não tinha airbag. Agora, essa preparação, Five, ela é totalmente sua. Né? Algumas pessoas, por exemplo, eu e a Paty escrevemos uma carta de intenções, o que aconteceria com o João e Carol se a gente tivesse, pra nossa família. O que a gente fez com essa carta? Dobrou, botou no fundo da gaveta, avisou a tia Z, ó, não vai acontecer nada, mas se acontecer, tem uma carta lacrada que a gente queria que se abrisse caso acontecesse alguma coisa comigo. A Paty, tá indo os dois juntos no mesmo voo, né? Então se prepare para o pior. Por exemplo, tem casal que eu conheci, né? Um casal que eu conheci é um casal super bem sucedido, tinha uma filha única, né? Eles têm uma filha única e eles decidiram que toda viagem de avião eles fariam separados. Ninguém quer que o avião caia. A gente andou de helicóptero separado, lembra? A gente andou em Las Vegas de helicóptero separado. Eu falei, não, bicho, a gente foi andar no Grand Canyon de helicóptero, tal, barco, um monte de coisa lá. Eu disse, vamos cada um no helicóptero? O que foi até bom, porque no caso do helicóptero, a Paty vomitou andando de helicóptero e eu não estava por perto. Então, nesse aspecto, foi bom, né? Então, a gente se preparou para o pior. Então, se preparar para o pior é na sua medida, Five. É na sua medida, na medida da Paty, na minha. Tem hora que me preparar para o pior, eu também já pensei, cara, o pior que pode acontecer é eu morrer. E se eu morrer, eu volto para casa, né? A gente tem que sempre lembrar que nós não somos seres materiais que temos um espírito. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma parte da nossa existência dentro de um corpo, aprisionado num corpo. Então, eu lembro quando minha avó faleceu, ficou um podcast meio de muito falecimento, né? Mas eu lembro quando minha avó faleceu, ela estava com 98 anos, ia fazer 99, faleceu pertinho de fazer 99. E antes dela falecer, ela já estava no CTI, eu falei, acho que a vovó não vai sair dessa. Ela quebrou o fêmur, foi pro hospital, fez uma pneumonia severa, ficou no CTI, não estava saindo dessa, eu falei, acho que a vovó vai morrer. E eu pensei comigo assim, cara, espere o melhor. Bicho, vovó vai sair daqui, se prepare pro pior. Naquela época eu não tinha esse princípio claro, mas o que eu me preparei pro pior? Eu falei, cara, se a minha avó falecer, sabe o que acontece? Ela vai ter se libertado daquele corpo fraco, envelhecido, adoecido, que não comporta mais a energia da minha avó. E quando a minha avó faleceu, você vai lembrar bem disso, eu fui lá no banheiro, a Paty estava tomando banho, bati na porta da Paty, Paty falou que foi, eu abri e falei, minha avó se libertou daquele corpo velho que não aguentava. Me preparei para o pior. E entende? Vocês não têm ideia da conexão de Jerônimo com a avó dele, é fortíssimo. É surreal. Fortíssimo, e ela surreal. Continuou espiritualmente, depois que ela faleceu, a gente já se conectou algumas vezes. Ele conseguiu, claro que ele ficou impactado, a pessoa que ele amava, né, muito, ama até hoje, mas ele conseguiu lidar bem naquele dia, porque ele se preparou. Só por isso. Pensamento. E aceite o que vier. Olha que incrível. O que é o aceite o que vier? Esse ciclo acaba. Ó, tem algo acontecendo. Eu espero o melhor. Eu me preparo para o pior. E eu aceito o que vier. O que vier pode ser o melhor ou o pior. Ele vai estar num range entre o melhor e o pior, concorda? O que vai vir, ele vai estar nesse range. Essa frase foi feita pro ruim, né? Porque se vem uma coisa boa, aceite. A gente Mas quando você treina aceitar, sempre. Quando você treina aceitar, Paty, você começa a entender que a vida é uma sequência de resultados. São resultados. E o que me resta? Lidar com esse resultado. A vida é uma sequência de resultados, né? E todo resultado que eu tenho na minha vida, ele acontece. O que acontece na nossa vida é porque a gente merece ou porque a gente precisa, né? Eu levei um tiro na barriga. Foi porque eu mereci ou porque eu precisei? Né? Eu mereci porque eu entrei numa área perigosa, eu dei mole num assalto, ou eu precisei porque eu precisava passar por aquilo para aprender alguma coisa na minha vida, né? Ou eu mereço ou eu preciso, né? É um resultado. Quando eu começo a aceitar, né, super bem os resultados positivos e começo a entender que de vez em quando vai vir um negativo, mas é óbvio, né? Quando o cara falou aceite o que vier, é pensando no que não foi o melhor cenário, mas quando você treina a aceitar o que vier em qualquer circunstância, o dia que vier uma coisa que não é o que você esperava, você vai aceitar. Jerônimo, mas me ajuda a aceitar o que vier. Bom, vamos lá. Uma das terapias que eu já fiz na vida, eu já fiz muitas, né? Outro dia a gente estava até brincando com o João, né? O João falou assim, pai, eu acho que eu sou esquisito. Eu falo, não, você acha? Não, você é, filho. Inclusive, você é muito parecido comigo, eu também sou muito esquisito, né? O pai já fez terapia com 2 terapeutas ao mesmo tempo. Eu sou muito esquisito. Ele falou, mas eu também já fiz, pai. Ele riu, falou, mas eu também já fiz, pai, 2 por semana. Eu falei, não, eu fiz com 2 terapeutas diferentes. Aí ele riu, ele estava chorando nessa hora, achando que ele era muito esquisito. O João, ele tem uma cabeça diferente, uma mente diferenciada, e pessoas
pessoas com mentes diferenciadas muitas vezes são muito mais profundos do que quem não tem essa mente diferenciada. Aí as pessoas começam a se achar esquisita, porque as pessoas... A maioria pensa que a pessoa com a mente diferenciada pensa muito mais profundo e começa a se achar estranho no mundo, né? Nossa, as pessoas estão preocupadas com isso que eu estou pensando aqui, né? Então, lá mais profundo, ou ao contrário, né? Lá bem diferenciado. E aí eu falei isso para ele. E dentro dessas incontáveis terapias que eu já fiz na vida, uma das terapeutas, a Maria Luna, ela tem 2 quadrinhos atrás dela muito legais. Num tá escrito assim, antes de tudo, fé. Aí no outro quadrinho, depois de tudo, gratidão. Então, eu tenho... Lindo, né? Antes de tudo, fé. O que é antes de tudo fé? Espero melhor. Depois de tudo, gratidão. O que é gratidão depois de tudo? Aceite o que vier. Aceite o que vier. E quando você pratica gratidão por tudo que vem, acreditando que tudo que vem é pro seu bem, seja porque você merece, seja porque você precisa aprender algo, daí você fala, não, tudo bem, né? Eu aceito o que veio. Jerônimo, me ajuda a aceitar o que vem, porque eu tenho um desafio com isso, ajudo. A frase... Eu vou te dar uma frase para você usar quando isso acontecer. Né? Quando algo ruim acontece, a tua pergunta, ao invés de você ficar remoendo no que aconteceu, a sua pergunta é, certo, aconteceu isso. E agora? Quando você começa a treinar esse princípio, certo, aconteceu isso, e agora? 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 Você começa, quando acontecer... Você vai aceitar. Começa a aceitar e pensar no próximo passo. E aí, né? no próximo... Como é que você vai pensar no próximo passo? Esperando o melhor, se preparando para o pior. Olha aqui que legal. Olha aqui visualmente, para quem está no YouTube vendo a gente. Ó, espere o melhor, se prepare para o pior, aceite o que vier. Que provavelmente o que vier vai estar entre o melhor e o pior. Raramente vai ser o melhor de tudo, raramente vai ser o pior de tudo. Né? Aceite o que vier, se prepare para o melhor... espere o melhor, se prepare para o pior, aceite o que vier. Espere o melhor, se prepare para o pior, aceite o que vier. E assim vai a vida, né? E para quem tá só ouvindo a gente, eu tô mostrando com a mão aqui como se fosse uma onda, né? A onda vai lá no alto, ó, espere o melhor. Aí vai lá embaixo, se prepare para o pior. Aí volta aqui no meio, aceite o que vier. Cara, isso vira um mantra, né? Total. Isso vira até um mantra. Total. E assim, o meu pai, ele não saiu do CTI, né? Naquele domingo. Eu esperei que ele saísse, esperei o melhor. Eu me preparei para o pior, que era ele morrer, mas ele não saiu do CTI e nem morreu. Olha aí, ó, nem o melhor, nem o pior. E aí, o que foi? Eu aceitei. E aí, o que eu comecei? Agora, ele não saiu do CTI. E agora? Repete. Espere o melhor. Eu falei, ele não saiu esse domingo, mas domingo que vem ele sai. E saiu. E tá em casa agora, tá vivendo a vida dele, com os desafios do momento da vida que ele tá vivendo. E eu, naquele caso lá, me preparei pro pior, mas eu esperei o tempo inteiro o melhor. Agora, a neta de tia Z também saiu. A neta de tia Z, a Helena... Tá grandona, brincou linda. com todos os... Ó, me arrepiei de novo. Brincou com todos os brinquedos que tinha separado. Muito legal essa história, Pátio. Bom, tomara que a nossa emergência tenha sido o WA... ou o treinamento que eu dei, ou uma mentoria que você está dando que eu não pude participar da gravação do podcast, ou simplesmente porque estava ficando velho demais esse podcast e a gente resolveu botar no ar como, ou estamos de férias? Ou estamos de férias. Eu vou escolher o que eu quero. Eu quero estar de férias... em Nova York. Nova York. Porque você ama Nova York e eu quero de novo caminhar lá pela quarta, pela quinta. Vocês me aguentam em Nova York de novo? Cara, você não entende a Paty em Nova York. Ela abre o olho e ela quer ir pra rua. Ela fala, a rua me alimenta. Alimenta, mas quando dá umas 4 da tarde, ela tá com a fome, ela precisa parar pra comer alguma coisa. Alimenta, mas nem tanto, né? Mas ela anda pra caramba em Nova York. Eu quero de novo passar uma semaninha lá em Nova York com você. Então, esse podcast, já estou profetizando. Quem sabe a gente está em Nova York. Né? Quem sabe não. Estamos em Nova York, passeando em Nova York, esse podcast de emergência. Doutora Márcia, ambulância lhe aguarda na emergência. Uma emergência, ambulância lhe aguarda. Esse foi o podcast Sai da Média número... Emergência. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Vamos. Abraço com dente. Um abraço e vamos!